vou proclamar. Levarei esta minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma face da glória em ver. Eu amo a mensagem da cruz, quero morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós recebemos uma cruz que não é nada fácil. Aleluia. Muitas pessoas às vezes cortam a cruz. É verdade, meu Deus. Quando os irmãos conhecem uma história de um certo crente, né, que ia caminhando, né, ele e mais outros, e cada um levava uma cruz. E teve um que a cruz era tão pesada, ele achou por bem cortar um pedaço para ficar mais leve. E cortou, né? Aí saiu mais leve. E foram. Quando chegou na frente, já era quase o final, tinha um rio. E esse rio era largo, né? Só atravessaria ele por através de uma ponte ou nadando. Os outros que levavam a sua cruz normal fizeram da sua cruz uma ponte e passou por outro lado. O outro não deu, a cruz estava curta, né? Não alcançou o outro lado do rio. Aí ficou para trás. Diga, pode dizer. Deve ter esse modo de dizer, deu, fui cortar o teu ali agora, né? Deve ter arrependido, né, de ter cortado a cruz. Irmãos, Deus nos deu uma cruz e nos traçou um caminho para nós continuar seguindo, né? E nós não podemos nos desviar de nenhum lado nem para o outro, porque o nosso alvo está na frente, né? E às vezes a cruz é tão pesada que a gente pensa que não vai conseguir carregar a cruz. Eu fico pensando que acho que a nossa cruz é tão pesada, mas não se compara com a cruz que Jesus levou, né? A cruz que Jesus levou nos seus ombros, e esta cruz era para, no final dela era a sua morte, né? É diferente de nós. Nós vamos levando uma cruz que o final dela é a vida, né? É a vitória. Então, essa cruz que se erigiu lá no Gólgota,
esta cruz que era o castigo, o nosso castigo, nos trouxe a paz, né? Porque o castigo estava sobre ele. Ele levou as nossas dores, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz hoje, né, estava sobre ele. Por isso que nós temos paz, né? Existem algumas contendas eternas, mas isso é passageiro, isso passa. Aleluia. Mas o importante é que nós temos paz com Deus. É verdade, meu Deus. Nesta cruz padeceu por mim e já morreu. E foi para nos dar o perdão, né? Por isso nós devemos também perdoar uns aos outros, né? Às vezes tem pessoas que às vezes por nada rejeita os nossos semelhantes. Nós não devemos fazer isso, jamais. Como foi o hino que foi falado aqui, parece que aquele é aquele que não peca, né? Quem não peca, quem é que não peca? Eu que não peco? Nós que não pecamos? Nós somos os pecadores, né? Nós somos pecadores remidos no sangue de Jesus. Segredo da remissão. Nós pecamos, mas é um acidente, né, irmãos? É um acidente. Nosso pecado não é pecado voluntário. A gente faz tudo para não pecar, mas ninguém consegue ver sem pecar, né? Nem Paulo conseguiu aquilo. Muitas pessoas não sabem que espinho é esse, né? Já vi gente falando que é um diabo que se bofetava Paulo, mas não se trata disso, de bofete. Quando Paulo diz que foi-me trazido um espinho na carne para me esbofetear, mas é um tipo, é um espinho, mesmo que não fosse pecado, mas é um tipo de fraqueza, que a pessoa não se exaltar. Já pensou, às vezes, se você não tiver nada que venha lhe afetar na mente, Você é o rei. o rei, você se acha o rei da cocada seca, né? E ninguém pode ser o rei da cocada seca. O rei da cocada seca é só Cristo, é só Deus, só Ele que é, né? Nós não somos nada. Se a pessoa, se eu sou um tal e eu não vejo nada para me acusar, eu vou querer me engrandecer, né? Eu queria me engrandecer. Eu sou melhor do que todo. Eu sou melhor do que todo mundo, né? E nós não somos nada. Deus é tudo em nossas vidas, mas nós não somos nada. Só o Senhor Ele é. Nós vamos ver aqui, no Salmo. É aqui mesmo, tá? Também, deixa eu ver aqui se é o Salmo 20. Eu acho que não é aqui que Deus quer que eu pregue, porque eu tinha separado no Salmo para falar e o Salmo desapareceu, né? Tem um milhão de salmos aqui, né? Mas não é os outros, né? É esse. Mas nós vamos, como eu tinha visto duas aqui, onde foi lido aqui na abertura, né? Não, mais assim um pouco. O pastor leu aqui na abertura do culto. Onde foi que o pastor leu? Quem lembra? Mateus 24, 12 e 13. Mas eu não quero ler o 24, 12 e 13, eu quero ler o 24, 4. É mesmo. 4. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu preguei isso ontem na série. Foi muito bom. Muito bom. Aleluia. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo,
e enganarão a muitos. Oh, glória a Deus. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mista que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aleluia, meu Deus. Irmãos, nós estamos nos tempos finais, né, nos dias finais, nos últimos dias. Jesus ali, naquele momento, quando ele está junto com os seus discípulos, certamente num lugar separado, como sempre ele gostava de estar em um lugar não onde está muita gente, porque quase não existia um momento que não tivesse cheio de gente ao redor, né? Mas um momento em que estavam só os discípulos com ele. Ele ali começou a dar ensinamento, e os discípulos se aproximaram dele para perguntar a respeito dos acontecimentos, dos finais dos tempos, dos finais do mundo, do final do mundo. E Jesus falou para eles, que fala também para nós hoje, né, irmãos? Jesus respondendo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. É que nós somos enganados. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Está cheios de pessoas querendo demonstrar, querendo enganar para o bem para si, trazer para si aquilo que é do melhor e trazer o mal para nós. Coisa simples, coisa humilde, né, irmãos? Nós somos no meio de uma selva cheia de lobos e leões e onças e tudo, nós somos, vamos dizer, nós somos assim as gazelas. Já viu como é que é a gazela, coitada, lá no meio da savana? Não tem onde se esconder, né? Coitadinha, fica observando, ela corre, o inimigo corre mais do que ela. Onde ela vai se esconder? Não tem onde se esconder. E aí pega a coitadinha e faz dela um almoço, né? Isso é a vida, né? Mas na selva, mas no meio dos humanos não deveria ser assim. No meio dos humanos, um querendo engolir o outro, né? Se possível, engolir vivo. Se você não abrir os braços para ficar maior, vai engolir, vai passar na garganta de ponta, né? E Jesus aqui nos dá uma advertência: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Quando nós vê muito falatório, quando nós vê pessoas que se acham tudo, né? Pessoas que desprezam você, tudo bem, nós não somos quase que nada. Jesus, a Bíblia mesmo diz que nós somos menos que nada, nós somos menos que nada, né? Mas como é que nós somos menos que nada, né? Mas tem outras passagens que diz que o dinheiro do mundo inteiro não paga o nosso valor.
Então, nós nós somos menos que nada, né? Mas isso no sentido, no assunto, tratando-se a respeito de Deus e a gente. Porque nós perante Deus somos nada. Mas isso é perante Deus, porque Deus é infinitamente muito maior do que nós possamos imaginar, né? Então, nós somos nada. Mas entre nós, nós somos iguais. Não somos diferentes, né, uns dos outros. Somos iguais. Agora, quando se trata, né, não da raça humana inteira, mas da igreja. Agora, a igreja é outra classe, né? A igreja é outra classe. A igreja era para ser unida, A igreja em si era para ser unida, né? E na verdade a igreja é unida. O negócio é que os povos que fazem parte da igreja, né? Ou que se diz fazer parte, e às vezes não faz, né? E às vezes essas pessoas, às vezes, nos jogam para baixo. Nos jogam para baixo e acham que eles são mais do que nós. E às vezes tenta enganar com muito mexe-mexe, com muito falatório, né? E querendo mostrar uma coisa que às vezes não é. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos ficar alerta com essas coisas, de orelha de pé, para sabermos discernir quem é quem que está do nosso lado, quem caminha com a gente, né? Não devemos desprezar, mas vamos analisar, vamos fazer uma introspectiva ou uma retrospectiva, né? Interna, para saber e ver o que está acontecendo. A Bíblia nos diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Não se joga árvore, não se joga pedra numa árvore que não tem fruto. Não se joga pedra numa árvore que está seca, mas se joga numa árvore que está cheia de fruto. Às vezes nós passamos num certo lugar e vemos um pé de abacateiro que está carregado de abacates, né? E você começa a jogar pedra, pau, para ver se derruba um para você comer, porque você gosta da fruta, gosta do fruto, gosta do abacate, né? Mas por que você está jogando? Porque ele tem fruto. Se ele não tivesse, você passaria, nem olhava para ele, né? Desprezava o coitado porque não tinha fruto, né? Então nós somos tipo assim, irmãos. Quando houver muito desprezo, não faz caso, não ficamos tristes, não vamos ficar tristes, porque essas coisas acontecem. Jesus já nos avisou que nós deveríamos estar alerta a essas coisas, né? Porque não vamos enganar com as aparências, com as suas demonstrações, né? Eles não vão nos enganar com essas coisas. Nós estamos na presença de Deus, ou pelo menos estamos tentando, né, fazer conforme a palavra de Deus nos adverte, né? Ela nos exige da gente que nós devemos fazer as coisas certas, ou pelo menos tentar fazer as coisas certas, né? Porque tem muita gente por aí, irmão, que não faz a coisa de qualquer jeito, não vai do jeito que der, vai do jeito que der. E nós, né, não vamos fazer do jeito que der, vamos fazer conforme o que é certo, né? Porque o que é certo é aquilo que é certo, né? Você só vai chegar num lugar se você caminhar no caminho certo. Se você caminhar em outro caminho que não vai, se você for para o Rio de Janeiro, você não pode caminhar no caminho que vai para Belo Horizonte. Você vai chegar em Belo Horizonte, não vai chegar no Rio. Então, nós vamos caminhar no caminho certo, né? Para quê? Para agradar quem? Nós não vamos agradar o homem, né? Por exemplo, nós devemos tentar agradar, se possível, mas se não der, vamos fazer o quê, né? Devemos agradar a Deus em primeiro lugar. Devemos agradar a Deus em primeiro lugar.
Claro que o homem, ele é o nosso semelhante, ele é o nosso irmão, ou não sendo, mas pode ser mais tarde, né? São coisas que a gente não cabe a gente julgar se é ou se não é, mas nós vamos tentar, né, trazer para o nosso lado. Mas se não der, tudo bem, deixa nas mãos de Deus, né? Mas não vamos desprezar, não vamos julgar de forma errada, mas vamos deixar que Deus julgue, né? E devemos trazer essas coisas. Se não cabe a nós manifestar, então vamos deixar o culto, né? Vamos dizer, se você tem algo contra alguém, você tem que perdoar a pessoa. Você tem que perdoar, porque seu perdão, como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não perdoar o meu irmão? Aleluia. Então devemos perdoar, para que sejamos perdoados, né? Vamos amar para que sejamos amados, né? Então vamos fazer o possível. Claro que nós não vamos conseguir, mas Deus está conosco. Se Deus está conosco, nós vamos sim fazer a diferença no meio de uma multidão, né? Pode ter 1 milhão, você é um no meio dessa multidão que vai fazer a diferença. Então vamos tentar agradar aquele que nos alistou para a guerra. Quem foi que nos alistou para a guerra? Foi o Bolsonaro? Não foi o Bolsonaro. Muito menos o Lula. Foi Cristo que nos alistou. Ele é o general verdadeiro. Ele é o general dos generais. Ele é o rei dos reis. Só ele dá a ordem, né? Só ele dá as cartas. Não adianta ir para o outro lado, porque ele tem nas suas mãos, né, a pá, como disse o profeta João Batista, né? E ele vai colher no dia, vai colher o trigo todo e a palha ele lança no fogo. Aleluia. Né? E vai queimar. Mas o trigo vai colher no celeiro. Então, nós mesmo sendo, né, desprezados muitas vezes, não vamos deixar nos levar por isso, né? Vamos nos alegrar porque o Senhor Jesus está, né, para nos dar a vitória. Está conosco para nos dar a vitória, nos ensinar como devemos tratar uns aos outros, né? Louvado seja Deus. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos, né? Já se ouviu muito alguém dizer que é o Cristo, que é Deus, que é não sei o quê, ou que é um super-homem, né, que faz isso, faz aquilo. Então, quando vê essas coisas, né, vamos ficar de orelha de pé, né? Vamos ficar atentos, alerta, né? Porque Cristo só existe um. Cristo verdadeiro só existe um. Muitos Cristos existem, né? Assim como muitos ídolos existem. Mas não são, na verdade não são Cristo, né? São pedaços de alguma coisa, ou então é homem se fazendo de Cristo, querendo aparecer Deus, e não é coisa nenhuma, né? Mas é no final dos tempos que apareceram essas coisas. É só no final que aparecem essas coisas. Isso é demonstração, para nós ficarmos atentos. Está chegando os finais de todas as coisas. É verdade, meu Deus. Quando eu era menino, ou aos 30 ou 40 anos atrás, mais ou menos, ainda não era crente, né? Ouvi o pessoal dizer que não chegaria 2.000 anos, não chegaria. Eu também vi assim. Que o mundo ia se acabar. E eu ficava pensando, né? Já pensou? Você está aqui, você vê o fogo vir para cima de você, o mundo todo se acaba de fogo e você tem para onde correr. Eu ficava Eu tive um sonho assim. Meu Deus do céu. Aleluia. Irmão, não é bem assim, mas é parecido. É parecido. Olha só, o mundo vai ser desfeito em fogo. O mundo, e não estou falando do mundo homem, porque quando a Bíblia se refere ao mundo, tem 3 mundos
que a Bíblia fala que tem o mundo cósmico, né? O mundo que Deus fez, o mundo cósmico. Existe o mundo, o povão, o mundo, né? É aquele que fala em João 3,16 que Deus amou o mundo. Não, Deus não amou o mundo cósmico. O mundo cósmico é criado por ele. Mas ele amou o mundo ser humano, né? Então ele amou o ser humano. E esses homens, ser humano, né? É um mundo. E esses também todos vão desaparecer um dia, né? É verdade. Jesus vem um dia para um, vem um dia para outro. E assim vai vindo Deus para um individualmente. Mas vai chegar um momento que Jesus vai vir para um grupo. Vai vir para um grupo, para um grupo. Depois que esse grupo for levado, esse grupo, né? Que se chama igreja, aí vai ficar outro grupo aqui. E esse grupo que vai ficar, ele vai poder ver essas coisas acontecer, né? Não é eles vão ver, não o fogo vindo para cima deles, mas vão ver o fogo caindo do céu e desfazendo todas as coisas. Porque a Bíblia fala que lá em Apocalipse que Deus vai descarregar a sua ira. E como é que Deus descarrega a sua ira? Ele vai queimar o mundo. Ele vai usar as suas ferramentas que ele já criou. Está exposto, né? Vai cair as estrelas do céu, o sol, lua. Esses meteoros que a pessoa fala, já caiu, alguns caem, é só faísca, não é nem meteoro, é só uma faísca. Que cai, às vezes cai no oceano, faz um estrago, faz um tsunami, fora as outras coisas que acontecem, né? E mata muita gente. Irmão, isso aí não é nada do que vai acontecer no Apocalipse. Nesse período, a igreja já não está mais aqui, né? Eu creio assim, que a igreja não vai estar mais aqui, mas vai ter um grupo que vai estar aqui, os que ficarem, né? Israel vai estar no meio deles, Israel, porque eles vão ver, né? No último minuto, antes de se acabar tudo, eles vão reconhecer que ali eles precisam de Deus e vão clamar. E aí é onde Cristo vai vir com todo o seu poder e glória. A Bíblia diz que até aqueles que furarem com a lança vão ver, né? E aí onde ele fala que Jesus vai destruir o seu inimigo com o sopro da sua boca. Então é terrível. Mas nós já estamos com Cristo, né? Nós temos que lutar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos lutar para isso. Então nós devemos tolerar muitas coisas para conservar, né, aquilo que foi nos entregue. Por isso que o apóstolo Paulo falou: eu ensinei a vocês o que eu recebi. Então o que foi que Paulo recebeu de Deus? Ele recebeu de Deus, o que ele recebeu de Deus, ele passou para o povo, para o mundo, aqueles que, no tempo que ele pregava, né? Então nós devemos também fazer a mesma coisa. O que foi que você recebeu de Deus? Então isso que você recebeu, transmita para outros. Transmita para outros. Nós não vamos reter só para nós, mas vamos transmitir para os outros, para que os outros, ou vendo, eles se arrependam dos seus maus caminhos, né? Eles se arrependam dos seus pecados e Cristo vai salvar eles. Mas isso tem que ser agora, né? Porque depois disso já não há mais um tempo para você anunciar essas coisas. Devemos fazer enquanto há tempo de nós fazer a obra do Senhor. Cabe a cada um de nós que fomos chamados para fazer a obra de Deus. Então é um chamado, né, para fazer a obra de Deus. Não é qualquer chamado, mas é uma responsabilidade. Se nós não podemos ir, então vamos orar para que outros possam ir, né? Se nós não podemos, é claro, orar você pode, né? Orar qualquer um pode, não vai dizer que não pode, porque orar todos podem, né? Não podemos ir lá, né? Mas então vamos ajudar para que alguém possa enviar, né? Vamos dizer, a nossa igreja possa que ela cresça
E a igreja envia alguém para pregar lá do outro lado do mundo, né? Pregar na Amazônia. Já tem gente pregando lá? Tem sim, mas é difícil, ali é muito grande, o vasto terrível. Ali é grande demais, muito complicado, difícil demais, né? De pregar ali o Evangelho. Tem gente lá pregando que só Deus sabe o que eles passam lá. Se eu pudesse, eu ajudaria na obra missionária ali, naquele lugar, porque é difícil, né? A igreja do Belém, que lá é muito forte na Amazônia, ela é muito forte, mas eles não se interessam muito por essas coisas não sei porquê, acho que mudaram o seu estilo. No começo, logo no começo da igreja, ali os pastores eram mais esforçados, enviavam missionários e tudo, e daí era muito pregado o evangelho, mas agora parece que descansaram, né? E os pastores de lá, que governam a igreja, que mandam na igreja, eles têm dinheiro, ó, mas parece que eles não ligam muito. Enviam um missionário, coitado, às vezes não banca o coitado, fica passando fome, e com pouco tempo eles desistem, aguentam e voltam, porque não é bancado, e não se dá para viver. Tem que ajudar, se enviou, então vamos ajudar para que a pessoa permaneça lá fazendo a obra, né? Isso é difícil, irmão. Por isso que a igreja, nós devemos pedir a Deus para que Deus mande recursos para essa igreja, para esse ministério, porque a nossa intenção é boa, né? Mas não adianta só a intenção, nós temos que fazer, né? Pedir para que Deus mande recursos, para que possamos enviar, ou então a gente dar uma volta por ali e tentar mostrar a verdade, né? Porque ali é escasso, né? Ali é escasso a palavra do Evangelho. Pode ter outros lá pregando, mas às vezes é mais enganação também, que nem o pastor falou aqui, né? Tem muita gente que levanta a igreja só para ganhar dinheiro, mas não é para pregar o Evangelho, é só para ganhar dinheiro. É só para indicar, benefício próprio, né? E não foi para isso que Deus chamou ninguém. Deus não chamou ninguém para enricar. Pode ficar, sim, pode. Quando Deus vê que a pessoa tem condições de ajudar e fazer, né, com que a obra cresça, Deus faz, levanta alguém rico. Mas no geral, Deus não chamou ninguém para enricar, né? Então vamos orar para que Deus possa manter, né? E ajudar, e mandar recursos para nós, no nosso ministério, que nós temos vontade de fazer, né? Chegando, tendo dinheiro na igreja, eu creio que o pastor não vai ficar quieto no seu banco, né? Vai fazer a obra de Deus. Nós vamos ajudar, nós estamos aqui para ajudar, né, irmãos? Se ele não for para lá, nós, se vamos continuar a dele, nós vamos. Vamos, vai, pastor, pregar o Evangelho, está dando dinheiro, então vamos lá pregar o Evangelho. Vamos, né? para a Amazônia. Vamos para a Amazônia, vamos para onde for preciso, nós vamos, né? Nós vamos. Então essa é a obra de missões, é a obra um chamado de crente, né? O chamado de crente, Deus chamou crente, não foi só para ser salvo, não. Isso aí é um privilégio, mas nós temos que ajudar também aqueles que querem entrar, né? Porque tem muita gente, irmão, que ele não entra e não deixa entrar os que querem entrar. É no caso vamos dizer, da China. A China é um país maior do que o Brasil, né? Como é que é a cabeça do homem daquele que governa um país daquele, da Coreia do Norte, né? Eles não entram e não deixam os que querem entrar. Jesus falou sobre isso também aqui em Mateus também. Se referindo aos fariseus, aos hipócritas e saduceus, que aqueles que pregam e não vivem, né? Pregam a mentira. Ele falou, vocês fecham o reino de Deus. Fecha o reino de Deus, fecha a porta do reino de Deus para que os que querem entrar não entrem. Você não entra e não deixa entrar os que querem entrar. Então, tem muitas pessoas assim que estão atrapalhando o caminho dos outros, atrapalhando a vida dos outros. E nós devemos ajudar, não atrapalhar, né? Se eu sou o tipo de gente, irmão, se eu não puder ajudar você, fique tranquilo que também atrapalhar não vou, né? A gente vai tentar fazer o possível, mas atrapalhar não vamos, né? Então devemos ajudar e não atrapalhar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já está dando 9 horas, né? Ouvirei de guerra, quando de guerra nem se fala, porque, né? O povo hoje já nem se espanta mais quando vê ameaça de guerra, né? Porque já houve guerra, já parou, já estão havendo outro, né? A guerra está constante. A guerra é constante no nosso meio, né? Aqui no Brasil, vocês estão vendo guerra? Não. Não estão vendo guerra. Mas a guerra está travada. A guerra está travada. Vocês não estão vendo com os seus olhos materiais, mas a guerra está travada.
se você for ver no meio político, no meio do povão, não é guerra travada. É guerra travada. Né? Você não pode sair, se você tem. Não pode sair fora de hora à noite que você está sujeito a morrer, né? Pelos bandidos que estão assaltando aí e ninguém faz nada para me defender. Né? Só querem entrar lá em Brasília para enriquecer as suas próprias famílias, a sua vida, né? Isso lá em cima, ter nome e fama. Só isso que eles querem. Mas ajudar a fazer algo pelo Brasil, pelo povo, pelo povão que está precisando, ninguém pensa assim. Todos que vão para lá é com tesão de enricar, né? Pode ser que o Bolsonaro é menos um, que mesmo que ele, né, mesmo que ele se enrique, assim, né, o maluco, mesmo que ele roube, mas ele faz alguma coisa, pelo menos, né? Então vamos orar pelo nosso povo, orar pelo nosso Brasil, orar pelo nosso presidente, as nossas autoridades, para que nós tenhamos dias bons, né? Dias quietos, né? Tranquilos, assim como o apóstolo Paulo nos advertiu, para que nós pudéssemos orar, né? Pelas nossas autoridades, orar pelos nossos governantes, para que não venha com falta de vigilância e fazer, em vez de cuidar do povo, destruir o povo, né? Porque no tempo dos reis, dos governos de Israel do passado, muitos deles faziam, em vez de levantar o país, eles levavam o país para o poço, para o buraco, né? E Salomão começou tão bom o reinado dele, mas depois foi uma decepção, né? Se envolveu por causa da fama e do muito dinheiro, se envolveu com muitas mulheres e no fim levou o país. E aí Deus desce o cacete, desce o cajado mesmo, desce o chicote, né? Então, vamos pedir a Deus para que tenha compaixão e nos dê esse tempo para nós pregar o Evangelho, né? Com tranquilidade e daí por diante fazer com que muitas pessoas venham ao reino de Deus e não seja naquele dia vergonhado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos continuar na presença de Deus. É bem. Palavra rica, poderosa. Glória a Deus. Quando fala acautelai, que vos ninguém engana. Acautelai que vos ninguém nos engana. Sabe uma coisa? Quando você é enganado, Jesus fica irado com você. É isso que ele quer dizer. Jesus fica triste quando você se deixa ser enganado. Ele está dizendo, olha, acautelai que não deixa ninguém enganar não. Porque quando você é enganado, você não cresce. Se você está andando por engano, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você vai estar falando de Deus, vai estar pregando até a palavra de Deus, vai dar vontade de Deus, mas está enganado. Você não vai sair do... Então o Senhor diz, toma cuidado com os enganadores e não deixe os enganadores entrar na tua mente e no teu coração. Eu falei no início do culto. Não deixar ninguém entrar. Porque tem muita igreja? Era para ter poucas igrejas, mas tem muita igreja, porque cada um que não quer mais obedecer a palavra de Deus, abre uma igreja para ele. E quer que você vá seguir ele, ajudar ele. Não, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu vou, através de mim, você vai receber uma grande bênção, você vai receber isso. E é tudo mentira. Você vê nada. As pessoas que estão rebeldes e que não conseguem servir ou ser submissa a outras pessoas e quer ser cabeça, elas estão em pecado. Porque a maioria, muita igreja aberta à toa, de pessoas rebeldes que não quer ser submisso. O pastor não quer ser submisso, ele quer ser líder sem Deus ter chamado ele para ser líder. Aí ele vai e ele conduz um monte de pessoas e um monte de abestalhado segue. Porque aí Jesus está falando, acautelai com esse tipo de situação. Aí, cara, abre uma igreja na rua, o irmão não sabe quem é. Vou lá, vou receber minha bênção. Ninguém pensa, você vai se contaminar. Você vai se condenar, às vezes, achando que está recebendo bênção. Falta de conhecimento. Você está na igreja que prega a verdade, luta pela verdade, porque o único meio de ser salvo é só através da verdade. Fulano está dando uma seja básica, bajulando, irmão, vem que você vai receber uma bênção. Repreenda esse demônio, que ninguém está aqui para receber bênção, nós estamos para ser salvo. Bênção, você tem bênção do seu trabalho, você tem bênção disso e daquilo, mas a salvação é o que nós estamos buscando. Você tem que buscar a salvação da sua alma. E a salvação só vem através de obedecer a palavra de Deus, através de seguir a doutrina de Deus. Porque sem doutrina, ninguém vai ser salvo. Sem disciplina espiritual, ninguém vai ser salvo. Ele diz que corrige e açoita aquele a quem ama. Como ele dá um exemplo, que é o pai que tem o seu filho e deixa o seu filho fazer o que quer e não corrige. Então, sem correção,
ninguém tem salvação. E quando você não aceita a correção do Senhor, você está citado como filho bastardo. E os bastardos não herdarão o reino de Deus. Lugar de bastardo não é no céu, lugar de bastardo é no inferno. Porque quem se rebelou contra Deus e se tornou filho bastardo foi, primeiro de todos, foi Satanás. Satanás é filho de bastardo até hoje. Satanás foi expulso porque desconsiderou o seu pai, porque Deus era o pai dele, Deus criou ele, Deus criou tudo. A partir do dia que ele rebelou-se, foi expulso do céu e ele está aqui na terra, enchendo a mente de muitas pessoas que não têm sabedoria, que não quer buscar o Senhor para estar no colo dele e achando que está com Deus. Então é isso, acautelar. Jesus está dizendo, olha o que eu deixei escrito, olha o fruto, olha tudo. Não é só falar, não é só louvar. Só porque eu louvo ainda eu sou homem de Deus. Só porque eu prego eu sou homem de Deus. Não, eu tenho que ver minha conduta, que posição eu estou e o que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo de acordo com a palavra, eu não sou homem de Deus, eu sou enganador. Então é isso que a gente tem que pegar, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos com uma palavra boa, maravilhosa. Deus abençoe o pastor Fernando com essa mensagem maravilhosa, explicação boa. E vamos falar a Deus e agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor tem falado conosco. Porque ainda que nós se endurecer o coração, nós sabemos pedir a salvação, meu Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa mente, Senhor. Nos livra dos enganadores, dos falsos profetas. Não deixa nós ser enganados por ninguém, Pai. Protege a tua igreja, Senhor, para ter entendimento, discernimento, Senhor, da salvação, Pai. A salvação que está em jogo, Pai. É a salvação que é valiosa para nós, Pai. Então nos ajuda a ser salvo, nos ajuda a morar no céu, Pai. Nos guia, nos proteja, não deixa nós se perder nesse mundão, mas livra nós do engano, livra nós da falsidade e nos proteja e nos leva para o céu, Pai. É o que nós te pedimos. Dê entendimento a cada um de nós, dê sabedoria, dê força a nós entender toda a situação. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.